Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Elas Pautam. Com a definição das presidências das comissões técnicas da Câmara, as parlamentares já podem começar a discutir e votar propostas relativas às mulheres em análise na Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é o principal colegiado para acolher essas proposições e debates. Criada em 2016, a comissão tem entre suas atribuições o recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas à ameaça ou à violação dos direitos da mulher, em especial as vítimas de violência doméstica, física, psicológica e moral. Entre outras atribuições, estão a de incentivar, fiscalizar programas de apoio às mulheres, chefes de família, fazer o monitoramento da saúde materno-infantil, em especial nas regiões mais carentes do país, e também monitorar programas de prevenção e enfrentamento das doenças que afetam as mulheres. Para conversar sobre os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, as entrevistadas desta edição são as deputadas do Estado de Goiás, a presidente do colegiado, deputada Leda Borges, do PSDB, e a deputada Flávia Moraes, do PDT, que é atuante na questão de diabetes e do câncer. Bem-vindas, deputadas. Obrigada por atender o nosso convite e debater aqui essas questões. Muito obrigada, Regina, pela oportunidade. Obrigada à TV Câmara. Deputada Leda, a senhora está em primeiro mandato como deputada federal, mas já tem uma longa caminhada na vida pública, quase 30 anos, não é isso? Isso. Eu queria que a senhora começasse falando do que a senhora vai trazer da sua experiência para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Primeiro que nós, goianas, estamos bem representadas na Câmara Federal, tendo dado um exemplo da paridade, ou a busca dessa paridade. Somos 6 mulheres e uma das nossa representante maior, deputada Flávia Moraes, que está aqui me ladeando nesse debate, nessa conversa conosco, no 4º mandato já como deputada federal. E ela é o nosso exemplo também, ela, a Magda Mofato. E a nossa bancada era composta de 2 mulheres apenas, Flávia e Magda. Hoje nós somos 6 mulheres. Portanto, Goiás fez um papel e dever de casa de grande valia para a paridade na democracia brasileira entre mulheres e homens no parlamento. A minha experiência, ela será usada com relação à nossa maturidade, né? Nós somos mulher, esposa, mãe, avó, somos gestoras, somos parlamentares e trazemos uma bagagem também de enfrentamento a essa violência conosco. Não é? Os caminhos foram abertos por outras mulheres e nós temos o dever e o compromisso de agora ocuparmos esses espaços com maior vigor, com maior igualdade e também lutando sempre pela vida. Eu creio que é o grande desafio deste século. Há mais de um século nós estamos lutando pela vida das mulheres e pela igualdade salarial e continuamos lutando para que não sejamos mortas, para que os nossos filhos não fiquem órfãos e para que tenhamos igualdade salarial, que é um grande direito de todas nós, de todos nós brasileiros. Com certeza. Deputada Flávia, como bem lembrou, a senhora está no 4º mandato e a senhora defende muitas propostas ligadas à saúde. Eu queria que a senhora falasse quais os projetos agora são essenciais para serem votados logo nesse início de legislatura. Bom, nós temos aí uma atuação na área da saúde, mas sem descuidar dessa pauta da mulher. Estou muito feliz com a nossa presidente da comissão, nossa querida Leda, que é de Goiás, já foi prefeita, deputada estadual, secretária de Estado e hoje vai com certeza fazer um grande trabalho na Comissão da Mulher, que tem aí várias pautas importantes. Nós estamos aqui há alguns mandatos, não tínhamos a Comissão da Mulher, não tínhamos a Procuradoria, não tínhamos a Secretaria da Mulher, tudo isso foi conquistado pela bancada feminina nessa casa. Hoje nós temos uma estrutura maior, mas um desafio ainda muito grande. Antes de falar dos projetos da saúde, eu quero mencionar que o grande desafio da bancada feminina nessa legislatura é entender, debater e entender porque se nós temos um dos marcos legais mais avançados do mundo no combate à violência contra a mulher, por que os números de violência contra a mulher, de feminicídio,
ainda são tão crescentes no nosso país. Precisamos descobrir, entender isso, para que a gente possa trabalhar lá na base, na educação, nos nossos órgãos, na nossa rede de proteção a essa mulher, nos órgãos da segurança pública, para que a gente possa realmente fazer valer essa lei e diminuir esses números que para nós são vergonhosos. E para além disso, nós temos aí o desafio de aumentar a participação das mulheres na política, como a Leda falou. Nós cumprimos o nosso papel em Goiás, nós trouxemos aí 6 parlamentares, mas nós precisamos também melhorar o acesso das mulheres aos programas de saúde da mulher. E aí nós falamos dos preventivos, do câncer de colo de útero, da mama. Nós vamos trabalhar muito para conseguir aprovar um projeto nosso que nós apresentamos, o rastreamento ao câncer coloretal, que ainda não é acessível e muitas mulheres não conseguem ter acesso a esse exame. Nós queremos aprovar isso aqui. Nós estamos, né? Exatamente, a colonoscopia é um exame de difícil acesso, caro, e ele é indispensável para fazer a prevenção do câncer coloretal, que hoje está subindo no ranking justamente pela dificuldade do acesso à prevenção. Seria difícil fazer em todas as mulheres, mas o nosso projeto ele trata inicialmente das mulheres, das pessoas que têm algum caso na família ou que apresentam algum sintoma clínico que já direcionaria para esse tipo de câncer. À frente do câncer, nós vamos estar atuando nela também, facilitando o tratamento ao paciente de câncer. Nós temos a lei de 60 dias, que é a lei de autoria nossa, está fazendo 10 anos, mas infelizmente, como várias leis do nosso país, a gente aprova a lei, depois a gente tem que trabalhar para que essa lei seja cumprida e nós vamos trabalhar para isso, para que a gente possa cumprir essa lei de 60 dias, porque a gente sabe que se hoje, graças a Deus, o câncer é uma doença que tem cura, se for descoberto no começo. E pode não ter se for no estágio muito avançado. Então, conseguir ter acesso à prevenção, ao diagnóstico, vai trazer mais segurança do tratamento para o paciente e até menos custo para o SUS, porque quando essa doença está no estágio muito avançado, é muito mais caro o tratamento. Então, são questões que a gente quer trabalhar. A questão do acesso ao exame Papa Nicolau, nem todos os municípios têm facilidade para oferecer esse tipo de exame. É um exame que precisa ser feito. Muitas vezes a mulher, quando chega lá, não é hoje, é daqui a uma semana, é tal dia da semana. É um exame que tem que estar disponível, né, de acesso. Né? Então, isso é muito importante. A questão do parto, né, o parto humanizado, a minha cidade mesmo, Trindade. Nós temos lutado aí há anos para a gente conseguir, agora que nós vamos conseguir, com o apoio do governador, entregar uma maternidade para o povo de Trindade. Todas as mulheres, são uma cidade de 150 mil habitantes. Quando a mulher vai ganhar neném, ela não sabe para onde vai, entra para a ambulância, vai parar no hospital que der. Então, a gente sabe que essa não é a realidade que a gente quer para as nossas mamães, para as mulheres grávidas. Inclusive, até eu queria ver com a senhora aqui propostas que ainda estão tramitando na comissão e que podem ser votadas, porque nessa área da saúde, a gente sabe que uma das atribuições da comissão também é de fiscalizar os programas públicos na área da saúde. E aí eu queria que a senhora avaliasse também a volta do Mais Médicos, se vai ser debatido na comissão, como é que a senhora está vendo? Bem, a primeira reunião interna que eu pude realizar já após a minha eleição como presidente, eu levantei todos os projetos de lei que estão hoje na comissão. Nós estamos com 108 projetos de lei, né, parados, aguardando alguns parecer, outros aguardando o interesse das nossas deputadas e deputados para relatar, para que a gente possa analisar na comissão esses pareceres, votar e poder já encaminhá-los. Tem algum que a senhora gostaria de ressaltar? Olha, tem um de meu que eu achei muito interessante, aliás, eu falava com a deputada Flávia, que já há relatórios que estão previstos para ela, que ela já tinha solicitado, mas que ainda não havia dado tempo de poder entregar e que agora a gente já vai dar esse andamento. Mas eu acho muito interessante esse da questão salarial, que agora o mesmo o governo federal encaminhou para esta casa, né? Mas nós temos
um outro projeto de colegas que tramitam lá na Comissão da Mulher. Vários projetos que já estão em tramitação, É, né? eu acho muito importante o que a deputada disse sobre a nossa saúde, a saúde da mulher. E ela é muito conhecedora porque ela faz esse trabalho em todos os municípios goianos. Mas eu tenho muita preocupação com o que nós comentamos, que é a rigidez da lei, a punibilidade que nós temos, que está agravando, porque o homem está tendo noção de que ele vai cumprir uma pena alta e ele suicida. Então, hoje nós temos órfãos e isso é muito grave. Sim. Então, não é só a mãe que está indo embora assassinada, a mãe e o pai. Essa criança, ela vai ou para um abrigo, ou ela vai ser cuidada em uma outra casa de um parente, de um familiar, mas que não é o pai e a mãe. Sim. Eu acho isso, a maior gravidade que nós estamos vivendo é a questão da morte. Já tem algum Da projeto violência. relacionado a essa Nós temos cuidado projetos com as crianças? de mais Podem ficar punibilidade. órfãs, né? Nós temos de mais punibilidade no caso da lesão corporal, porque nós entendemos que a lesão corporal grave também leva à morte, não é? E a pena ainda é baixa. Então, há projetos nesse sentido. Há um projeto que eu também, é muito caro para a gente, muito importante, que essas crianças serem assistidas financeiramente, tuteladas por um período, né? Até o governo do Distrito Federal, na pessoa da governadora que estava em exercício, né? Que foi nossa colega, que deu uma contribuição maravilhosa também aqui com a Câmara Federal, com legislação, que é a Celina Leão. E ela lançou esse programa agora mesmo, antes dela retornar à vice-governadoria. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa muito também, é o que a deputada Flávia comentou agora nessa conversa, acerca das dependências. Nós não temos um crime objetivo. Eu não estou matando para roubar, não é? Eu não estou matando para roubar a bolsa da mulher, eu estou matando a mulher por um motivo subjetivo. Fútil, né? Subjetivo, nós não sabemos o que o homem pensou para fazer aquilo, não é? Então, para mim hoje é um problema patológico da sociedade brasileira. Nós temos que também tratar a família. Sim. O agressor, nós já estudamos, pesquisamos em Goiás, quando eu estive secretária da Mulher do Estado. O agressor, ele sofreu agressões da infância ou assistiu a muita agressão dentro de casa, não é? Então, os grupos reflexivos precisam funcionar. A rede de proteção ainda é muito frágil. Ela não é ampla, ela não está em todos os lugares do Brasil, em todas as cidades brasileiras, não é? Então, nós temos um problema que a legislação está aí. Sim. Mais grave do que feminicídio, que já conseguimos também aqui a casa, o Congresso já conseguiu deixar do feminicídio ser um homicídio qualificado para ser um crime específico, né? Sim. Que quando chega na delegacia não vai se discutir, não, é mulher. Sim. Então depois nós vamos ver o motivo, mas já vira feminicídio desde o princípio lá na delegacia, Sim. com indiciamento, né? Isso também foi muito importante. Eu queria Agora, abordar um outro tema também, dentro do orçamento, porque a gente tem o orçamento mulher, que sempre teve previsto aqui, e que a Comissão da Mulher, ela também tem que definir que projetos que vão ser analisados, que vão ser levados para o orçamento. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente o que precisa realmente ser definido de orçamento para as mulheres, o que a comissão pode levar para esse orçamento do ano. Olha, a Casa da Mulher Brasileira que aglutina todos os serviços de atenção à mulher. Muitas vezes a mulher, quando ela sofre violência, ela vai na delegacia, depois ela tem que ir no hospital, depois ela tem que ir procurar uma psicóloga. Então, assim, é muito importante que esses serviços estejam todos num só local.
né? A estruturação das delegacias da mulher, né? A dificuldade, às vezes, das delegacias que não são especializadas no atendimento à mulher, de encaminhar, de dar andamento nesse tipo de ocorrência, né? Muito grave isso. Eu me deparei essa semana com um caso gravíssimo em Goiás. E a gente vê assim, que, infelizmente, ainda existe um descuidado muito grande quando a questão é a mulher, quando a violência é contra a mulher. E eu queria também registrar aqui uma pauta importante para nós, que é a questão das vagas do CEMEIS, né? Hoje nós estamos lançando também, nós estamos implantando a comissão externa que vai acompanhar obras paralisadas e inacabadas, né, no país, e grande parte delas são CEMEIs, que foram iniciados, não foram concluídas. Só dizer para a gente o que são os CEMEIs para o nosso São espectador, creches, né? são as creches, né, que muita demanda por vagas, principalmente nas grandes cidades, e a dificuldade de acesso a essas vagas. Então nós precisamos, aí temos várias obras ainda paradas, paralisadas, muitas CEMEIs, e a gente precisa trabalhar o orçamento também, Leda, para que a gente possa garantir a conclusão dessas obras, fazer um trabalho envolvendo TCU, Caixa Econômica, FNDE, todos os órgãos, atores que podem nos ajudar a destravar essas obras e entregar essas obras para as nossas mulheres, para as nossas mães, que com certeza têm uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho, de deixar os seus filhos, né? Isso é uma coisa que precisa avançar. Queria registrar também o projeto que foi votado nessa última semana, esse mês, que teve aí uma pauta no plenário bem voltada para a mulher, da deputada Maria do Rosário, que cria uma pensão para os órfãos do feminicídio, né? Como a deputada Leda colocou aqui, morre a mãe e morre o pai, ou o pai vai preso, então a criança fica sem o pai, sem a mãe. Muitas vezes ela passa a viver com um familiar que não estava preparado, né, para acolher aquela criança financeiramente, estruturalmente, e aí ele acolhe. E se essa criança tem uma renda, com certeza ela facilita, ela tem uma facilidade maior de ser acolhida. Então essa renda é importantíssima, foi aprovado aqui na Câmara, eu tenho certeza que vai ser aprovado. O impacto disso não é tão alto, mas com certeza na vida dessa criança, na vida dessa família, é fundamental essa renda, que vai garantir o seu leite, o seu sapatinho, a sua roupinha, sem fazer com que ela, e muitas vezes a própria família comenta, agora é o peso, né, que ela seja um peso, e ela vai poder ser aí uma criança que tem a sua própria renda e que vai poder contribuir com a família onde ela vai viver. O que eu queria comentar, Regina, com você e com a deputada, trocando essa ideia, é que nós temos essa rede de proteção, ela inclui a capacitação e a independência financeira dessa mulher. Nós tivemos um lapso no Brasil de investimento na educação básica. Isso foi muito grave, não é? Esses CEMEIs, essas obras paradas que a deputada Flávia comentou, elas remontam a 2012, não é? Uma década. Então, eu estou muito esperançosa de que o olhar da educação, eu sou titular da Comissão de Educação, acho que a deputada Flávia também está, não observei. É muito importante que o que eu tenho sentido é que nós vamos voltar os nossos olhos para a educação básica e entenda-se a educação infantil, que é fundamental para a mãe e para a criança, não é? Mas para a mãe poder ter essa independência, buscar o seu emprego, sua renda, que aí já é uma dependência a menos do agressor, são várias dependências, essa aí seria uma a menos, não é? E a criança ser assistida pedagogicamente. Seriam definidos recursos, por exemplo, da comissão para essa área de educação? Eu creio muito que o nosso orçamento, nós vamos debater isso. Creio também que o governo federal vai olhar com carinho as duas pontas que ficaram descobertas nesse país, que é a educação básica e o ensino superior, e os institutos. Eu creio muito nisso como professora que sou, eu creio muito na educação infantil. Ela é muito importante para a mãe, mas ela também é muito importante para a criança, porque ela se torna um espaço onde ela se sente igual, de igualdade, de carinho, e pedagógico, de desenvolvimento mesmo intelectual e motor, né?
e nós vamos debater. A deputada também citou algo que eu creio que é a Casa da Mulher Brasileira. Eu até gostaria de fazer lá na comissão uma proposta, porque a Casa da Mulher Brasileira, quando ela foi pensada, também dessa década, há uma década, ela foi pensada para as capitais, porque o investimento ele é muito alto, o recurso é alto, e depois, se não for as capitais, as cidades menores ou de porte médio, elas não dão conta dessa manutenção. Mas a gente quer apresentar um projeto que Goiás tem, que nós apresentamos para Trindade, que é a cidade da nossa querida deputada Flávia, que é a Casa da Mulher Goiana, que é um projeto menor e pode ser chamado outro nome, que aqui nós estamos a nível nacionalmente falando, né? Mas que é uma casa menor que abriga todos os serviços e que as prefeituras teriam condição de manter os serviços tão importantes, que é o serviço localizado, todo atendimento localizado em um único espaço físico, né? Então, eu também creio que nós vamos debater muito sobre essas questões. E por último, eu queria fazer uma pergunta também para as duas, porque a Casa está discutindo a reforma tributária. E a bancada feminina, inclusive, já levantou questões de debates sobre a possibilidade de ter um viés mais voltado para as mulheres. Eu queria que a senhora avaliasse de que forma essa reforma pode realmente vir a beneficiar as mulheres, principalmente as chefes de família. Na verdade, o que nós precisamos é ter um recurso vinculado, assim como a gente tem para a saúde, para a educação. Estamos trabalhando na PEC 383 para assistência social, ter um recurso vinculado, a gente ter também um recurso vinculado para as políticas para a mulher. É muito importante. Hoje, acaba que as outras pastas, elas absorvem todo o recurso, e a hora que chega para cuidar das políticas para a mulher, não tem recurso, não tem condições. E eu acredito que, como é uma política intersetorial, se a gente garantir esse recurso, nós vamos conseguir estruturar em todos os órgãos esse serviço da mulher que acaba ficando capenga, como, por exemplo, a Polícia Civil. Vamos implantar mais delegacias para a mulher, né? Então, como que a gente vai ampliar as delegacias? Se a gente tiver um recurso para garantir para as mulheres, a gente pode ter ele na segurança pública, pode ter ele na educação para atender os CMEs, pode ter ele na saúde para atender as demandas da saúde da mulher, né? Então, ele pode estar em várias pastas, mas com um percentual específico para atender as políticas de atenção à mulher. Às vezes fala assim, por que a mulher precisa de tanta política afirmativa? Por que ela precisa de cotas para entrar na política? Muitas vezes fala, mas é a mulher que não quer. Na verdade, a gente tem um atraso cultural em relação à participação das mulheres, principalmente na política, né? A mulher no Brasil, ela demorou 400 anos para ter direito ao voto. A mulher no Brasil, ela foi ter direito a votar 400 homens depois que os homens tiveram. Então, ela viveu esse tempo todo vendo e achando que não era espaço para ela, que era só para homens, né? E, de repente, quando a mulher começa a entrar na política, ainda é difícil. Nós estamos já no pleno século XXI, e a gente sabe que isso que Goiás fez, a maioria dos estados ainda não fez, né? Que trazia um percentual tão alto de mulheres, e que nós precisamos avançar. Estamos avançando, mas precisamos avançar mais. Deputadas, muito obrigada pela participação, a gente poder aqui discutir todas essas propostas e está sendo avaliado pelas mulheres, a bancada feminina na Câmara. Eu gostaria só de completar a deputada quando ela diz, é um processo educacional, né, deputada? Não adianta. O respeito é uma questão de educação. Então, nós também vamos atuar muito, muito na prevenção, né? A punibilidade, depois que morreu, não tem muito o que fazer, né? Então, nós precisamos trabalhar a questão da criança, do respeito ao outro, né? Do respeito às pessoas, do respeito ao professor, ao seu colega, seja colega, a menina, o menino, seja o que for, o respeito, né? E aí nós devemos atuar bastante também junto às universidades, a institutos, para que a legislação, para que esse respeito chegue à escola. Eu creio nessa mudança que a deputada disse, 400 anos para que a gente pudesse ser vista, nós éramos invisíveis, a verdade é, não tínhamos identidade, né? Isso é uma coisa muito difícil. E penso eu que
quando falam de parabéns, sabe? Tudo bem, há muitas conquistas, mas nós continuamos lá, igual as mulheres que foram queimadas. Elas foram queimadas porque elas lutaram pela igualdade de direitos, Sim. pelo salário, e elas foram mortas. A gente continua sendo morta e lutando pelo salário do mesmo jeito, depois de quase um século e meio, né? Sim. Então, isso é muito grave. E não há transformação perene sem a educação, eu não creio. Não creio. Então, muito obrigada pela oportunidade. A minha inspiração é a minha deputada. Quando eu chego a essa casa, ela me orienta até hoje, ela me abriu as portas. E eu acho que gratidão é uma coisa que também não se aprende na escola, né? Não adianta você, olha o que eu vou dizer a nível nacional, mas eu vou dizer. Não adianta, depois que as pessoas morrem, você ir pro velório, mas que como ela era tão boazinha, né? Tão competente. E a gente precisa reconhecer o valor das pessoas enquanto estão aqui para ouvir. Então, a deputada Flávia, como nossa coordenadora de bancada, tem sido, assim, uma pessoa justa, né? Uma deputada que trata todos com igualdade e firme, né? Essa firmeza, ela demonstra que nós mulheres conseguimos ter essa firmeza em qualquer lugar. Então, eu, como sou de primeiro mandato, quando eu crescer, eu quero ser igualzinha a deputada Flávia. Então, é um prazer ladeá-la aqui junto com você, Regina. Um abraço a todos e muito obrigada. Obrigada, Leda.